Olá, nesse nosso vídeo, desse nosso canal em que explicamos como as coisas funcionam, nós tratamos de componentes, circuitos, aparelhos completos e muitas outras coisas mais. Nós vamos falar de um componente que é muito usado em muitas aplicações, ou praticamente em todas as aplicações que tratam de som. Eu estou falando do alto-falante, que pode ser esse tipo antigo, grande, usado em aparelhos de som. Pode ser esse aqui, que é um tweeter. Pode ser pequenininho, como aqueles micro-alto-falantes que estão dentro dos celulares. Podem ser menores, como os que estão nas caixinhas de multimídia. Enfim, existe uma infinidade de tipos de alto-falantes que você pode usar nos seus projetos. Assim, eu, professor Newton C. Braga, vou explicar para você como funcionam os alto-falantes dos tipos tradicionais, como esse, se você quiser usar em suas montagens, em seus projetos. Existe diferença entre usar um alto-falante antigo e um moderno? Não. Se você tem um alto-falante antigo de 8 ohms, ele é a mesma coisa, pode ser usado do mesmo jeito que um alto-falante moderno de 8 ohms. Só a potência tem que ser a mesma, se você vai usar ele nos seus limites, né? Então vamos analisar. O que é um alto-falante? O alto-falante é um transdutor que converte energia elétrica em energia acústica, em vibrações sonoras. Ondas de compressão e descompressão que se propagam através do ar. O tipo mais comum de alto-falante é o alto-falante dinâmico, que ele tem um cone, que pode ser de papelão ou plástico, e na parte central dele existe uma pecinha que dá acesso a um conezinho que tem uma bobina enrolada. E essa bobina ela está dentro de um ímã, ou melhor, o ímã está dentro dela, mas sem encostar. O que significa isso? Que se esse ímã produz um campo magnético, as espiras dessa bobina, que fazem parte do alto-falante, cortam as suas linhas de força. Quando você aplica um sinal de áudio, que vem lá de um alto-falante, de um amplificador, a forma de onda desse sinal corresponde ao som original, que deve ser reproduzido. Ou seja, deve ter o mesmo padrão que vai ter que ser reproduzido pelo alto-falante. Então essa corrente cria um campo magnético que varia justamente dessa forma. Esse campo magnético varia de acordo com as variações da corrente que correspondem ao som. O resultado é que, agindo esse campo magnético do ímã com o campo magnético produzido pela bobina, cria-se uma força que movimenta o alto-falante para frente e para trás, produzindo as ondas de compressão e descompressão que vão resultar no som, que se propaga pelo alto-falante. Vejam que as diferentes frequências que o alto-falante produz, elas são concentradas em diferentes áreas. Assim, os graves ficam nas pontas e os agudos mais embaixo. É por esse motivo que um alto-falante de graves é grandão. Quanto maior for o alto-falante, mais facilidade ele tem que reproduzir os graves de acordo com as tecnologias normais. Existem técnicas que permitem que alto-falantes pequenininhos tenham graves. Como você tem lá na sua multimídia, né? Você tem lá um alto-falantezinho pequenininho no seu equipamento de som, um alto-falante pequenininho que tenha bom grave. Mas se realmente você quer um bom grave com potência, você vai precisar de um booster de graves. Você vai precisar de um bass booster, que é aquele alto-falante maior que fica entre as caixas do seu sistema multimídia, no seu home theater. Porque o alto-falante maior reproduz melhor os graves, né? Então você tem as diferentes regiões que você reproduz o som. Isso faz com que os alto-falantes sejam divididos em classes. Se você quer a reprodução de um sistema bom, você vai separar, como eu já falei. Para os graves, você usa um woofer, que é um alto-falante de graves grandão, como você tem lá no seu sistema de home theater, certo? O bass booster, ele tem um woofer, que é um alto-falante que reproduz os graves. Para os médios, você tem um mid-range, é um alto-falante de médios, que fica espalhado. E junto com ele, os tweeters. Por que usar um bass booster só e não rodear vocês de alto-falantes de todas as frequências? É porque os graves, eles não são tão percebidos pela diretividade, pelos nossos ouvidos, como os demais sons.
Assim não adianta você separar os alto-falantes de graves, porque o seu ouvido não vai perceber isso, certo? Os médios sim. Se o som toca de médio de um lado ou do outro, o seu ouvido percebe. Os graves não. Os agudos sim. É por isso que nos sistemas de home theater só tem um bass booster e tem 4 alto-falantes para as outras frequências. O alto-falante ele tem uma curva característica em que ele apresenta diferentes reatâncias, diferentes indutâncias conforme a frequência. Então existe uma frequência que a gente chama de frequência de ressonância, em que a impedância dele é maior. Normalmente ocorre em torno de 1 kHz e a gente indica essa frequência, verifica para essa frequência qual é a impedância que ele apresenta. Assim é normal termos alto-falantes de 4, 8, 16 ohms. Então esses ohms do alto-falante não é a resistência. Se você pegar um multímetro e medir a resistência de um alto-falante de 8 ohms, não vai dar 8 ohms, vai dar menos. Você vai medir a resistência da bobina, a resistência óhmica da bobina em corrente contínua. Quando você aplica o sinal, tem a indutância. Então aí ela reage e ela combina a indutância, a resistência da bobina, com a indutância. Então você tem um vetor que vai indicar a impedância, que é sempre maior que a resistência óhmica. Então não adianta querer descobrir qual é a impedância de um alto-falante indo lá com o multímetro e medindo. Você vai encontrar um valor sempre menor do que ele representa, certo? Quando for usado, né? E a impedância é uma característica de extrema importância para o alto-falante, porque ela determina a maneira como ele recebe o sinal do amplificador. Então, se o amplificador tem uma saída de 4 ohms e você liga num alto-falante de 4, tudo bem, ele consegue transferir a máxima potência. Mas se você tem uma diferença entre os valores dessas duas grandezas, você vai ter problemas. Nem sempre um problema que é grave. O primeiro problema é que se a impedância do alto-falante for maior que a do amplificador, você não obtém todo o rendimento dele. Ele funciona com uma potência, ele tem um rendimento menor, por exemplo, quando está saindo o amplificador está ajustado para uma potência, aquela que o alto-falante reproduz é um pouco menor. Mas se a impedância do alto-falante é menor que a saída do alto-falante, do amplificador, aí você tem problema, você tem a sobrecarga. E o seu amplificador pode sofrer a queima dos componentes de saída. Se você associa alto-falantes, a impedância muda. 2 alto-falantes de 4 em série dá 8. 2 alto-falantes de 4 em paralelo dá 2. Tem que saber ligar. Veja aí na descrição do vídeo que eu tenho vários artigos que falam de tudo isso, como é que você associa os alto-falantes, como é que você calcula a impedância que eles vão ter, como é que você escolhe os alto-falantes, né? Um outro problema interessante dos alto-falantes é que eles têm um negócio chamado fase. Quando você aplica o sinal e dá um pico de sinal no seu alto-falante, existem duas possibilidades. Se a polaridade do pico for de determinado valor, de determinada polaridade, vamos dizer, o sinal, o alto-falante produz esse som indo para frente. Mas se o pico for invertido, ele reproduz esse som descomprimindo o ar, ele vem para trás. Isso chama-se fase. Se você tem um sistema de som que tem 2 alto-falantes, e na hora que vem um pico positivo, os 2 vão para frente ou os 2 vão para trás, tudo bem, você não tem problema. Mas se os seus alto-falantes forem ligados ao contrário, um deles, na hora que um for para frente, o outro pode vir para trás. Isso aí provoca o quê? Uma espécie de uma interação entre eles que dá uma interferência destrutiva e o sinal perde um pouco o rendimento. E dá até uma distorção, no caso, né? Então, quando a gente usa vários alto-falantes, uma preocupação é ligá-los em fase, para que eles tenham o mesmo modo de reprodução, principalmente se for um conjunto grande de alto-falantes num painel. Todos eles estão em fase. Como é que eu sei a fase do alto-falante? Normalmente no terminal deles está indicado um sinalzinho, ou de mais, ou uma pintinha vermelha. Então todos têm que estar seguindo a posição daquela pinta vermelha na ligação. Vejam nos nossos artigos como fazer isso. E finalmente uma outra especificação importante dos alto-falantes é a potência. O alto-falante não pode reproduzir sinal com qualquer intensidade. Um alto-falante pequenininho não vai reproduzir a mesma intensidade, a mesma potência de um amplificador que um alto-falante grande. Então eles têm a especificação em watts.
Muita gente acha que eu tenho um amplificador de 10 watts, eu vou colocar um amplificador de 100 e ele vai tocar mais alto. Não é bem assim, certo? Os watts indicam qual é o máximo de potência que ele pode reproduzir. Então, se eu tenho um alto-falante de 100 watts, significa que eu posso ligar nele um amplificador de 0 a 100. Mas não que ele vai reproduzir 100, ele vai reproduzir aquilo que o amplificador der. Então, se eu tiver um alto-falante de 100 watts e ligar num amplificador de 10, quando eu abrir todo o volume, ele só vai dar 10 watts. Se eu ligar o mesmo alto-falante num amplificador de 20, quando eu abrir todo o volume, ele vai dar 20. E é lógico, os amplificadores também têm aí as suas especificações de distorção, porque o alto-falante também distorce. Os alto-falantes, na maioria dos casos, não são feitos para funcionar ao ar livre. Eles precisam estar dentro de uma caixinha. A gente fala um refletor de graves, no caso de um alto-falante comum, ou ainda uma caixa acústica, porque essa caixa ajuda a manter a impedância do alto-falante na banda de sinais de som que ele vai reproduzir. Ela é calculada para isso. Se você pega um alto-falante potente, liga num amplificador potente e ele fora da caixa, ele arrebenta. Porque a caixa não dá. Sem a caixa, ele não tem o devido amortecimento. Então você pode ter problemas. Então, para saber usar um alto-falante, também é preciso ter um conhecimento do modo como ele deve funcionar num sistema acústico. Enfim, com esse conhecimento sobre o funcionamento do alto-falante, você já pode saber como usá-lo melhor nos seus projetos. Projetinhos simples admitem até o alto-falantezinho em cima da mesa. Você está trabalhando num radinho experimental. Mas na hora que você quiser se tornar um maker sério, um maker de amplificadores de áudio, um maker de som, maker de amplificadores para conjuntos musicais, não basta ir na loja e comprar o alto-falante. Você precisa saber um pouco mais. Lá na descrição do vídeo nós temos diversos artigos no nosso site que falam de alto-falantes, de uso de amplificadores com eles, de associação de alto-falantes, de filtros, porque você se tiver um alto-falante de graves e agudos, não basta ligar os dois juntos, você tem que separar os sons. Você precisa de um filtro divisor de frequência. Tudo isso faz parte da acústica. E nós temos lá um livro, que é o nosso curso de eletrônica Som. Lá eu falo tudo isso, mas de uma forma completa. Vocês vão ter um volume grandão desse nosso livro e no link tem lá onde comprar. Vocês têm aqui no slide que eu estou mostrando a capa dele, né? E vocês podem comprar esse livro. Inscreva-se no nosso canal se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até mais.